Olá, hoje vamos falar da parte 2 da aula de interferência e difração. O primeiro tópico é o fenômeno da difração em fenda dupla. Ocorre quando você tem um aparato do tipo do experimento de Young, em que você tem a fenda dupla e, além do efeito de interferência que se observa comumente na fenda dupla, você também vai observar efeito de difração na tela de observação do experimento. Por exemplo, se nós tivermos uma situação onde você tem um espaçamento entre as fendas de 10 vezes a largura de cada fenda, onde a largura de cada fenda eu vou chamar de A, o padrão que você vai observar lá na tela de observação será parecido com esse. Você tem aqui uma região central brilhante, e dentro dessa região central você tem diversas regiões de mínimo. A mesma coisa nos máximos adjacentes ao máximo central. Então, se você observa o gráfico da intensidade desse máximo central, o que você vê é um máximo central, tá? Você vê um máximo central aqui, e ao lado dele você tem 9 máximos de interferência, tá? Esse grande máximo aqui, que é o máximo de difração, no interior dele você observa 19 máximos de interferência. Por que 19? Porque tem um exatamente no meio, mais 9 para cada lado. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Tá? Então, o primeiro mínimo de difração a gente sabe que ocorre quando o seno de θ é igual a lambda sobre A. Né? Lambda é o comprimento de onda, A é a largura da fenda. Então, o que vai acontecer? Esse aqui é o primeiro mínimo. Certo? Esse aqui é o mínimo de difração. Aqui nós temos os dois fenômenos ocorrendo. E quando é que o mésimo máximo de interferência ocorre? Então, o que nós queremos saber é quando o mínimo da difração coincide, aqui nesse ponto, com o máximo de interferência. Ora, se o mínimo é uma região de intensidade nula, então essa região, esse ponto não será visto. Tá? Então, esse máximo de interferência que coincide com o primeiro mínimo de interferência, ele é dado pela razão, D sobre A, onde D é justamente a distância entre as fendas e A é a largura da fenda, certo? Tudo bem? Agora você pode me perguntar, mas professor, de onde vem essa informação? Se você lembra bem, vou escrever aqui ao lado, o máximo de interferência ele é dado por d seno m lambda. Então, nesse caso aqui, você tem que seno de θ é m lambda sobre d. Então, se você iguala, você vai ficar aqui com m lambda sobre d igual a lambda sobre A. Certo? Então, vai cortar. E no final das contas você tem essa expressão, tá? Porque o ângulo é o mesmo, então o seno também é o mesmo, tá? Eu estou procurando uma região onde o mínimo de difração coincide com o mésimo máximo de interferência, tá?
um primeiro mínimo de difração. O restante não estou interessado por enquanto, certo? E aí a gente pode observar que o total de franjas que está incluído no máximo central de difração, ele é dado pelo número n, né? Onde n é 2 vezes m menos 1. Tá? Porque eu vou, além do máximo central, eu vou ter m máximos, né? M máximos. M máximo para um lado, m para o outro. Só que tem um exatamente no meio, então tem que subtrair. Tá bom? Uma figura de como se observa um sistema real, onde ocorre a difração em fenda dupla. Tá? Seria o caso dessa figura superior. Tá? E aqui só está ocorrendo a difração. Então você vê que aqui fica uma mistura. Né? Você vê que fica uma região mais fraca aqui nos mínimos seguintes, né? No mínimo central não dá para perceber tanto, mas no mínimo no máximo central não dá para perceber tanto. Só olha essa ondulação aqui, mas no máximo adjacente a gente já observa com mais nitidez. No outro máximo também, você olha aqui essas regiões escuras. Né? E veja que corresponde exatamente a fenda única. Né? Só que a fenda única não tem essa modulação interna. Tudo bem? Como é que eu obtenho a intensidade da difração para duas fendas? Você multiplica a intensidade da difração pela intensidade da fenda dupla. Então fica um produto. Né? E aí vai envolver diversas coisas. Então, seno de φ sobre 2, onde que é φ? A seno de θ sobre lambda 2π. Né? E essa parte aqui corresponde à difração. E essa parte aqui vem da interferência. Certo? Ó, descendo. Deu a nossa distância entre as fendas. Tá, é uma fórmula um pouco extensa, mas ela não é complicada. Então, um exemplo básico. Eu tenho duas fendas. Elas possuem a mesma largura e estão separadas por uma distância d. São iluminadas com uma luz de comprimento de onda igual a 650 nanômetros. Quantas franjas brilhantes são vistas no máximo central de difração? Essa é a pergunta. Ora, o número de franjas brilhantes é dado por n 2m menos 1. Então eu preciso encontrar m, mas a gente viu que m é d sobre a, ou seja, 0, 0, 6, 10 a menos 3 dividido por 0,015 10 a menos 3. Então isso aqui corta. M, portanto, é igual a 4. E assim eu tenho que n é igual a 7, tá? Eu observo então dentro desse máximo central de difração, eu vou observar isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Do outro lado é a mesma coisa. Do outro lado não vai ficar tão bom, certo? Vai ficar mais ou menos isso, tá? Parecido lá com o gráfico anterior. Tudo bem? Outro assunto importante de se falar é a questão da difração por uma abertura circular. Tá? A difração que nós estudamos até agora, ela tem origem quando a luz encontra uma fenda, certo? Mas quando a luz encontra uma abertura circular, o que você vai observar? O que você vai observar é uma figura bem parecida com essa. Tá? Você tem um círculo, onde está o máximo de difração.
E ao redor desse círculo, você observa outros máximos. Que são os máximos, é o máximo secundário, o máximo terciário, onde o máximo central ele é bem mais intenso do que os máximos secundários, tá? Essa fotografia aqui foi manipulada para que esses outros máximos secundários pudessem aparecer, mas na verdade esse máximo central é muito mais brilhante, bem mais destacado do que os outros. Os outros a gente pode desprezar, sobretudo por efeito que nós vamos estudar adiante. E aí a posição do primeiro mínimo de difração por uma abertura circular, essa abertura circular tem um diâmetro D, né? Então o mínimo ele é bem parecido com o mínimo lá da fenda. A diferença é que agora eu tenho um fator 1,22 e aqui não é mais uma largura de fenda, e sim o diâmetro da abertura circular, tá? O diâmetro de uma abertura circular, tá bom? Vamos observar. Agora, isso aqui dá efeito a uma coisa interessante, né? Se você tem duas fontes muito distantes, né, que estão muito próximas, né, como é que você vai poder distinguir essas fontes? Imagina aqui que você tem duas fontes de luz e elas vão passar por uma abertura circular de diâmetro D. Como é que você vai saber distinguir? Porque o fenômeno da difração e abertura circular dá origem a essa seguinte figura aqui. Se essas fontes estão muito próximas uma das outras, o que você vai olhar numa tela de observação, por exemplo, é uma figura como essa, onde o máximo de uma fonte está tão próximo do máximo da outra fonte que você não sabe quem é quem. Não tem como distinguir, tá? Seria correspondente a esse gráfico aqui embaixo. Na segunda, ainda está difícil de distinguir, você saber se é só uma fonte ou se são duas. Mas na terceira você já consegue distinguir. Por quê? Porque o máximo central de uma fonte, né, está separado aqui da outra. Aqui, então você tem aqui mínimo com mínimo tocando. Aqui não. Na situação B, o máximo ainda coincide com o mínimo da outra, né? Essa situação aqui é mais segura, quando você tem mínimo com mínimo, né? Aqui você já pode começar a arriscar, querer dizer que isso está bem distinto, mas não é seguro, né? Então eu chamo de resolução a capacidade que se tem de poder distinguir dois objetos pontuais, né? Duas fontes de luz que estão muito distantes, né? E isso dá origem, para a visão humana, ao chamado critério de Halef. O que o critério de Halef diz? Imagina que você tem duas fontes pontiformes, né? Elas passam por uma abertura circular, cujo diâmetro é D, tá? E essas têm uma separação angular em um ângulo alfa. Você traça uma linha horizontal, então aqui o ângulo alfa, e aqui seria o gráfico da intensidade, né? Aqui você olha o primeiro máximo, aqui é um máximo, aqui é um outro máximo. Esses pontos são totalmente distinguíveis, eles podem ser distinguidos, mas eles devem obedecer ao seguinte critério: se essa separação angular, se esse ângulo for igual a 1,22 lambda sobre D, eles podem ser distinguidos, tá? Eles têm que ter no mínimo esse valor. Claro que se o ângulo for maior, né, ainda vale. Mas se for menor do que esse valor aqui, você não tem como distinguir, porque
começa a haver uma sobreposição dessas duas curvas de intensidade, né? E aí você não consegue observar. E aí, para a visão humana, no nosso caso, né, nossa lente ocular do nosso globo ocular, o critério de Rayleigh é uma aproximação, porque existem outros fatores para a gente levar em conta quando se trata de distinguir dois pontos distantes. Outros fatores como idade, por exemplo, iluminação, certo? Irregularidades no globo, certo? Então essas coisas podem atrapalhar. Mas o critério de Rayleigh é sim uma boa aproximação para você levar em conta na hora de saber se é possível distinguir dois pontos distantes. Tá? Vamos trazer um exemplo para que a nossa explanação fique mais clara. Imagina que você tem dois pontos coloridos de uma figura pontilhista, tá? De uma pintura pontilhista. A pintura do tipo pontilhista, ela é de tal forma que você tem diversos pontos, cada um com uma cor, em geral cada um com uma cor muito próxima, para fazer uma composição de uma imagem, certo? Essa é uma pintura chamada Sennenherr Play. Tá bom? Então imagine que você está olhando um quadro desse tipo. Então você quer prestar atenção numa pequena região aqui do quadro, digamos o topo dessa árvore. Você vai conseguir distinguir um ponto do outro? Tá? Você consegue distinguir um ponto do outro? Vamos ver. Tudo vai depender da distância que você está da tela, né? Então vamos levar em conta o seguinte, que a distância média entre dois pontos quaisquer é de 2 milímetros, tá? Essa distância D aqui. E aí você considera que o diâmetro da pupila do observador é 1,5 milímetros e que a melhor separação angular entre os pontos em que o olho pode resolver é dada pelo critério de Rayleigh, tá? Qual será a menor distância de observação para a qual os pontos não podem ser resolvidos para nenhuma cor? Então, o que você tem é isso aqui. Está aqui o observador, a uma distância L dos dois pontos. Esses pontos estão separados por uma distância D. Certo? Uma distância D. Então, você pode observar o seguinte, que esse ângulo alfa, ele é igual a alfa, é D sobre L, tá? Ficou claro isso? Por quê? Porque a gente está tratando de uma aproximação, tá? Isso aqui é um ângulo muito pequeno, essa abertura é muito pequena. É um ângulo pequeno. Você está lembrado que a tangente de um ângulo é aproximadamente o próprio ângulo nessa aproximação. Que é aproximadamente ao seno do ângulo. Então, isso aqui, se a gente fosse ser rigoroso, né, se fosse um triângulo com um ângulo maior, você teria que seria a tangente desse ângulo. Mas nesse caso, não. Como é um ângulo de abertura muito pequena, então irradiando você pode fazer essa aproximação aqui, tá? Tudo bem? Aí você vai dizer que esse ângulo alfa aí é igual ao ângulo do critério de Rayleigh. Então aqui teremos D minúsculo sobre L igual a 1,22 lambda D maiúsculo, que é o diâmetro da pupila, tá?
Então significa o quê? Que a distância L da tela ao observador é D minúsculo, que é a distância entre os pontos, D maiúsculo, que é a abertura da pupila, o diâmetro, e aqui um fator 1,22 lambda. Tudo bem? Então, ele está perguntando qual é a menor distância de observação para a qual os pontos não podem ser resolvidos para nenhuma cor. Se eu estou atrás da menor distância, então o que significa isso? Então, eu tenho que ir atrás do menor comprimento de onda, certo? E qual é o menor comprimento de onda? Eu vou buscar aqui o comprimento de onda do violeta. Vou escrever aqui 400 nanômetros, tá? Então, L, aqui 2, 10 a menos 3, 1.5, 10 a menos 3, e aqui 1,22, que multiplica 410 a nona. Fazendo todas as contas, nós vamos chegar ao resultado que a distância é de 6,1 metros. Então, a 6,1 metros, você não consegue distinguir dois pontos deste aqui, tá? Você vai observar como se fossem um ponto só. Você não vai conseguir distinguir. Sua visão vai misturar as duas coisas, tá? Rede de difração. Esse é o antigo CD. O CD, o DVD, ele é uma rede de difração. Porque ele tem uma enormidade de fendas numa pequena região do CD, tem um grande número de fendas ou ranhuras, né? No caso do CD são ranhuras, mas a rede de difração funciona com fendas ou com ranhuras, e elas são igualmente espaçadas, né? E estão numa superfície plana, tá? Você usa esse tipo de rede para medir o comprimento de onda de uma fonte de luz qualquer. Seria o esquema da rede de difração, seria isso, né? Uma tela, uma superfície com várias ranhuras, e cada uma ranhura dessa deixa a luz passar, né, você tem aquela situação de difração. Só que aqui você vai obter os máximos, tá? Máximos de interferência, tá? Agora você está trabalhando com rede de difração, então a coisa mudou de figura. Então você tem que D seno M igual a M lambda. M, número inteiro, né? Já estamos bem acostumados com isso. E dessa distância aqui, ó, entre uma ranhura e outra, tá? Entre uma fenda e outra. E a posição dos máximos não depende do número de fontes. Você pode ter uma enormidade aqui de ranhuras, que isso não vai depender de quantas ranhuras tem. Depende simplesmente da distância entre as ranhuras, tá? O espectroscópio, um tipo bem simples, que é uma máquina que permite você analisar os comprimentos de onda de uma fonte S, ele funciona baseado numa rede de difração, tá? E aí, cada comprimento de onda, né, ele vai, de acordo com essa expressão, vai corresponder a um ângulo, tá? Então você vai variando o ângulo aqui, vai variando esse ângulo, tá? Você vai variando esse ângulo aqui de observação, tá? Esse ângulo θ, e aí você vai encontrando as linhas referentes aos comprimentos de onda que
estão emergindo da fonte de S, tá? Então, o conjunto de ondas respectivas ao inteiro m igual a 1, você chama espectro de primeira ordem, tá? Porque essa relação aqui do seno vai depender do número m, tá? Tá bom? Além do comprimento de onda e de delay. Bom? Então, o que você observa aí, se você conseguir analisar a luz de uma lâmpada de hidrogênio, o que você vai observar no espectroscópio? Quando m igual a zero, né? Você fica aqui D seno de zero. Para isso aqui ser verdade, seno tem que ser o seno de 0 grau, né? Então essa é a primeira linha que você observa. M igual a zero, justamente localizada a 0 grau. Tá? Aí quando M igual a 1, você vê que já é possível encontrar outras linhas. Violeta, anil, algo que possa do azul e uma vermelha. Cada uma com um ângulo distinto. Quando M igual a 2, você encontra outro conjunto de linhas. Quando M igual a 4, você encontra outro conjunto de linhas. Ora, isso aqui permite você identificar o elemento químico que está produzindo aquela luz, tá? Cada elemento químico vai ter o seu espectro de emissão, diferente do espectro de emissão de um outro componente, tá? Então você usa esse tipo de metodologia para analisar um material e identificar do que ele é feito. Basicamente é isso. Você utiliza essa técnica também para identificar a composição das estrelas, tá? Você observa lá a luz vinda oriunda de uma determinada estrela, passa ela pelo espectroscópio e aí você tem um resultado como esse. Então você vê que essa estrela é composta de hidrogênio, tá? Eventualmente não, esses espectros, né, que é esse tipo de gráfico, vindo de uma estrela distante, eles estão sempre deslocados, né, da posição que a gente observa para os espectros dos elementos analisados aqui na Terra. Por quê? Por conta do efeito Doppler. Essas estrelas estão em movimento, o universo ele cresce de modo acelerado, então, por ser uma fonte de luz em movimento, essa luz que chega aqui para a gente, que é uma onda, como nós já dissemos, ela sofre com o efeito Doppler, então o comprimento de onda é alterado, tá? Então imagina aí que você olha uma estrela qualquer e passa a luz pelo espectroscópio e analisa aqui o espectro da estrela. Aí você olha que no espectro tem essas linhas, mas também tem essas. Então você vai vendo, existem linhas correspondentes ao hidrogênio, então significa que a estrela tem hidrogênio. Tem as linhas do hélio, então a estrela tem composição de hélio. E por aí vai, tá? Por aí vai. Assim eles conseguem, no final das contas, estimar, inclusive, qual é a idade daquela estrela. Isso aqui são os espectros para outros componentes, né? Hidrogênio, hélio, sódio e mercúrio. Tá bom? Vamos resolver um exemplo do sódio. A luz de sódio incide sobre uma rede de difração que tem 12.000 linhas por centímetro. Então, quais são os ângulos que as duas linhas amarelas de comprimento de onda 589 e 589,59 são vistas em primeira ordem? Veja que elas são bem próximas. Isso quer dizer o quê? Que a cada centímetro eu tenho 12.000 linhas. Então eu posso pegar aqui 1 centímetro e dividir por 12.000. Tá bom? Tá bom? Então isso aqui, fazendo a conta rápida,
Aqui dá 833, 10 a menos 7. Certo? Então vamos analisar aqui a seguinte situação. E aí eu sei que a posição dos máximos, acabamos de ver, é dada por D seno de θ m lambda. Ora, eu quero saber quais são os ângulos para essas duas linhas aqui, para esses dois comprimentos de onda. Em primeira ordem. Se é primeira ordem, então m igual a 1. Então, o seno do primeiro ângulo é lambda sobre D. Vou chamar de lambda 1. Ou seja, 589, 10 a menos 9, dividido por 833, 10 a menos 7. Então, esse seno aqui do ângulo 1 resulta em 0,07. E aí você chama o arco cujo seno é 0,77. Então esse ângulo aqui é 44,99 graus, tá? E no outro caso, é o mesmo raciocínio. Então o seno da segunda linha é 589,59, 10 a menos 9, 8,33, 10 a menos 7. Isso aqui dá 0,708. Portanto, o ângulo referente à segunda linha, segunda linha amarela, é 45,07. Veja que os ângulos são muito próximos, né? Muito próximos mesmo. Então, você tem que ter uma boa rede de difração. Se o aparato experimental não tiver uma boa resolução, não tiver muitas linhas, você não vai nem conseguir distinguir essas duas linhas aqui. Você vai observar como se fosse uma só, tá? Então essa é a importância de você ter uma grande quantidade de linhas por centímetro, certo? E aí isso entra na propriedade chamada de resolução, né? Que seria uma grandeza que te informa qual é a capacidade que você tem de fazer a distinção, né, entre duas linhas espectrais cujos comprimentos de onda são muito próximos, como o exemplo que a gente viu no slide passado, né? Então eu falo distinguir, mas também posso usar o termo resolver, tá? Quando você fala que você consegue resolver dois comprimentos de onda, quer dizer que você consegue distinguir, saber que eles são diferentes. Então eu denoto essa grandeza pelo símbolo R, onde R é lambda sobre delta lambda, né? Delta lambda é lambda 2 menos lambda 1, tá? A diferença entre os dois comprimentos de onda. M é a ordem, o número de ordem, e N é o número de ranhuras, tá bom? Então vamos perguntar qual é a resolução mínima que eu devo ter na minha rede de difração para que eu consiga resolver as duas linhas amarelas do espectro do sódio, por exemplo, que a gente viu há 2 slides atrás. Então você pega aqui, ó, R é lambda, delta lambda. Então você pega aqui, ó. Aqui você pega 589,59 menos 589. Então R é igual a 998. Tá bom? Essa é a resolução mínima. Certo? A gente pode ir agora atrás do número
do número de linhas, né? Você pode pegar aqui, ó, 998 dividido por 1, então o número de linhas é 998. Ou seja, você pode botar aí que é aproximadamente 1000. Uma rede com 1000 ranhuras, você já conseguiria distinguir os dois comprimentos de ondas, né? Tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui e até uma próxima.